Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, verso 35. Os irmãos acharam, amém? São Marcos 4 e 35. Jesus acalma a tempestade. Todos acharam, amém? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, mediante a tua santa presença, poderoso, como o Senhor já tem falado conosco mediante os louvores, que o Senhor possa falar conosco poderosamente mediante a tua santa palavra. Estamos aqui junto, Eterno, para aprendermos com o Senhor mediante a tua palavra. Nos dê sabedoria, Rei, para meditarmos na melhor forma, que venha, Santo, o alcance de todos para conhecer o teu santo Filho, Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse assunto aqui, que nos chama a atenção, Evangelho segundo São Marcos, o capítulo 4, verso 35, diz que o Senhor Jesus acalma a tempestade. Hoje estamos vivendo uns dias tão difíceis, tanto problema, tantas pessoas aí apavoradas, com tantas situações complicadas. Bom seria se as pessoas conhecessem o Senhor Jesus, diante das situações que podia acontecer, como aconteceu naqueles dias ali, com os discípulos, que o Senhor estava com eles, ele acalmou aquela tempestade. As tempestades que vêm hoje em nossas vidas, se a pessoa não tiver uma segurança no Senhor, muitos chegam ao abismo, chegam coisas absurdas que, muitas vezes até pessoas que se diz, vamos dizer, evangélico, tu fala, mas como foi fazer isso? Por isso que é importante que todos venham ter conhecimento, quem é o Senhor Jesus que você segue. Que horas que Ele está com você, que todos nós venhamos tomar posse, que Ele está conosco 24 horas por dia, Ele é Espírito e verdade, Ele está conosco. Importante nós reconhecermos, pelo Espírito do Senhor, a presença viva dEle conosco todos os dias. Então vamos para a palavra, verso 35, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Ali se fala do mar da Galileia. Deixando a multidão, ele os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Nós podemos observar, claro, que estava ali o Senhor Jesus e os seus discípulos. Aqui o Evangelho segundo São Marcos descreve o episódio, esse acontecimento, em que o Senhor Jesus e os seus discípulos estão em um barco atravessando o mar da Galileia. O mar da Galileia também é conhecido como Lago de Genezaré. Era propenso a tempestades súbitas, devido à sua localização geográfica entre as montanhas. Se fala o tamanho da embarcação, a descrição, se fala um barco, sugere que não era uma pequena embarcação, mas provavelmente um barco de pesca que poderia transportar várias pessoas. Então não se fala de um barco pequeno, se fala de um barco maior que podia transportar várias pessoas.
E nós podemos observar no verso 37, diz assim: levantou-se um forte vendaval. Naquele momento que eles foram ali, os discípulos, e o Senhor Jesus estava com eles no barco, a palavra diz que levantou um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco. Diante, meus irmãos, quando olhamos para a situação dos discípulos, a grande vitória dos discípulos, que no momento que levantou aquele grande vendaval, o Senhor Jesus estava com eles no barco. Quando vem um grande vendaval na nossa vida, se nós temos conhecimento da pessoa que está conosco diante dos grandes vendavais desta vida, você tem condição de superar e de vencer, se o Senhor Jesus estiver com você diante dos vendavais dessa vida, diante das provações. Então nós podemos observar, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ia se enchendo de água. Olhamos ali, os discípulos todos apavorados, aquele barco enchendo de água. Mas se nós olhamos para tudo, podemos observar subitamente uma grande tempestade, de forma com ondas, que ameaçavam inundar o barco. Enquanto os discípulos entram em pânico com medo de afogamento, os discípulos entraram em pânico, com medo. Intensidade da tempestade, aqui se falando da intensidade, os evangelhos descrevem a tempestade como um grande temporal de vento que causava ondas que se lançavam contra o barco, ameaçando-os de naufrágio. Ali nós podemos observar os discípulos todo apavorados. Os discípulos ali, quando levantou o forte vendaval, lançando seu barco, os discípulos ficaram em uma situação difícil, muito difícil a situação deles. Naquele momento, para ser sincero, para o Senhor Jesus estar na sua natureza humana, eles esqueceram de tomar posse do Senhor. Eles esqueceram de tomar posse, eles ficaram totalmente ali, numa situação de muito medo, desespero, porque o Senhor Jesus, o verso 38 diz, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. O Senhor Jesus estava lá dormindo, lá na popa do barco, sobre um travesseiro. Então, diante de tudo, meus irmãos, o Senhor Jesus estava com eles, mas eles não haviam tomado posse, sendo diante de tantos milagres que o Senhor Jesus realizou diante dos olhos deles, mas eles não tomaram posse. É como hoje, muitas pessoas se dizem evangélico, mas quando vem um problema, uma situação difícil, um vendaval, muitos até dizem, eu vou deixar de ser crente, agora eu vou agir na carne. E outros esquecem de reconhecer que o Senhor está conosco em espírito e verdade, que Ele é poderoso para trabalhar na nossa situação. E ali, quando nós podemos observar claro esse 38, o Senhor Jesus estava dormindo tranquilamente no barco. Eles acordaram o Senhor Jesus clamando por ajuda. Podemos observar, os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? O Senhor não está preocupado com a gente? Nós vamos morrer. Então ali, meus irmãos, foi uma situação que os discípulos se encontraram. O medo. E aqui nós podemos observar, eles clamando por ajuda. O Senhor Jesus dormindo. Enquanto a tempestade aterrorizava os discípulos, o Senhor Jesus estava dormindo tranquilamente no barco, demonstrando sua confiança total no Senhor Deus. Enquanto estavam todos apavorados, o Senhor Jesus estava dormindo tranquilamente.
A confiança do Senhor Jesus estava completamente no Senhor Deus, o Todo-Poderoso Pai. E aqui nós podemos observar claramente, e sua calma, mesmo ao meio aos caos, ele confiando no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele manteve grande calma. Diante dos caos, o Senhor Jesus estava tranquilo. Como diz a palavra, o apóstolo Paulo dizendo, eu sei em quem tenho crido. O Senhor Jesus conhecendo, ele estava na natureza humana, mas ele conhecendo o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele sendo o próprio Senhor Deus, diante da situação manteve calma. Aqui nós olhamos claro, se os apóstolos tivessem ali mais experiência para com o Senhor, eles podiam ter tomado posse. Mas eles não tinham tanta experiência, porque na vida deles, o que deparava com a situação? Um enfermo, o Senhor Jesus curava. Deparava com um oprimido, o Senhor Jesus libertava. Então, na mente deles, quem resolvia tudo era o Senhor. E aqui nós podemos observar claramente a reação dos discípulos. Os discípulos, apesar de terem testemunhado milagres do Senhor Jesus anteriormente, entram em pânico, acordam o Senhor Jesus com medo de morrer afogado. Aquele medo de morrer afogado, entrar em pânico, medo de morrer afogado. E o 39 diz, ele levantou, o Senhor Jesus levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se. Meus irmãos, o Salmo 46, 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Reconheça a grandeza. Então aqui o Senhor Jesus disse ao mar, quando nós olhamos para o 39, ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. Para aí, meus irmãos, chegar para o mar agitado, dizer para o mar, aquiete-se. O que ele quis dizer para o mar da Galileia? Aquiete-se, eu sou Deus. Acalme-se, eu sou Deus. Hoje, pelo Espírito do Senhor, o Senhor Jesus está conosco. Nós temos que aprender a tomar posse do Senhor na nossa vida. Muitas vezes nós devemos aquietar, acalmar e reconhecer que Ele é Senhor. Ele é o Senhor Deus de nossas vidas. É Ele que trabalha em nosso viver. Ele que nos dá o livramento. Se nós olhamos para tudo, meus irmãos, há momento que nós devemos aquietar. Há momento que nós devemos acalmar, reconhecer que o Senhor peleja por nós. Vindo em memória, aqui como aconteceu com a gente aqui na porta da igreja, em 2017, 5 de maio de 2017, no momento que eu parei o carro, que o bandido entrou atrás e colocou o revólver na minha cabeça, eu simplesmente, meus irmãos, não fiquei, o Senhor é prova, eu fiquei um pingo nervoso. Simplesmente mantive calma, mantive segurança no Senhor. Eu reconheci que o Senhor estava naquela peleja. É o Senhor que ia batalhar. É o Senhor que ia dar o livramento. No momento que saímos da igreja, o bandido autorizando por onde ia, autorizamos, pegamos outra rua ali, os outros dois, o casal estava lá, entraram os dois, falavam o tempo todo, você vai morrer, você vai morrer. Mas a minha confiança estava no Senhor. Simplesmente eu falava para eles, calma, o Senhor ama vocês, calma, o Senhor ama vocês. E eles me puxavam pela gola, paletó naquela época, me dava aquele soco ali na gola, falei, calma, o Senhor ama vocês. Meus irmãos, se nós deparamos com uma situação difícil, se o Senhor Jesus é com você,
Se o Senhor Jesus estiver no teu barco, você não se abala. Você permanece confiante, porque você reconhece o que ele diz: aquietai-vos, saiba que eu sou Deus. Aquiete-se, mar, calma. Quem pode dizer para a natureza: para aí, não faça isso não. O Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor Deus e Pai, na pessoa de seu Filho glorioso, o Senhor Jesus, pode fazer tudo por nós. Por isso nós temos que aprender a tomar posse de quem está conosco cada dia. Como aconteceu diante de tudo isso, o Senhor nos deu o livramento. No momento que ali, para encerrar rápido, no momento que eles mandaram eu ir em direção, no sentido, ali umas roças para que esse canto para lá, e eu virei o carro em direção todo ao contrário, e ali, eles falaram: não, junto eu com tudo pelo paletó, graças ao Senhor que não atiraram dentro do carro, foi a mão do Senhor, e ali eu desci, acontece, lutaram comigo para pôr no banco de trás, não conseguiram, e ali o rapaz atirou 1,5 metros, meus irmãos, de distância, não dá nem 1,5 metros direito. Tem como errar um tiro nessa distância? Não tem como. Se o Senhor está conosco, Ele nos dá livramento em tudo. Por isso que é importante nós tomarmos posse. Quem está com você? É o Senhor Jesus? Você é forte nele, você é abençoado nele. Porque eu digo aos irmãos: não preocupa em reconhecer se eu estou ali, se eu estou sabendo ou não. Preocupa em você com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como você está. Se você estiver bem com o Senhor, vocês estão bem comigo, amém? Se estiver bem com o Senhor, está tudo bem comigo. Por isso, lute para servir o Senhor na melhor forma. O Senhor nos deu livramento em tudo. Então aqui, nós podemos observar a situação ali dos discípulos com medo de morrer. Ele levantou, verso 39, ele levantou, repreendeu o vento e disse: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Grande, fez completa, o vento ali quietou e fez completa bonança. Por isso, meus irmãos, o cristão que serve o Senhor com seriedade, você contempla na tua vida a grande bonança do Senhor para conosco. Diante das situações, Ele resolvendo para nós os problemas. Diante das situações, Ele trabalhando nossa causa, nos dando livramento. Então, que nós podemos observar, o Senhor Jesus então repreendeu o vento e o mar, dizendo: acalma-te, silêncio. A tempestade se acalma instantaneamente. O poder do Senhor Jesus, o Senhor Jesus repreende a tempestade com autoridade, ordenando que acalma-te, silêncio. Imediatamente o vento cessa e o mar se torna calmo. Tudo ali se tornando calmo. Olhamos, meus irmãos, a experiência que os discípulos tiveram, reconhecendo a voz do Todo-Poderoso, aquietando, resolvendo o problema daquela tempestade, resolvendo o problema da fúria ali do vento. Diante dos vendavais desta vida, saiba que o Senhor é poderoso para resolver o teu problema. Saiba que o Senhor é poderoso para agir em qual for a situação. Saiba que o Senhor sabe como trabalhar. Nós podemos observar o verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? O Senhor Jesus perguntando aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Olha o que ele disse ainda não tem de fé? Vocês não creem ainda que eu sou o Filho de Deus? Vocês ainda não têm de fé?
O Senhor Jesus então questiona a fé dos discípulos, perguntando: por que eles estão com tanto medo e ainda não têm fé nele? Vocês não têm fé ainda em mim? A lição de fé, após acalmar a tempestade, o Senhor Jesus repreende os discípulos por sua falta de fé e questiona por que estão com tanto medo. Questionou eles: por que vocês estão com tanto medo? Ele espera que confiamos nele, mesmo nas situações mais assustadoras. O que o Senhor espera em nós, meus irmãos, nas situações mais assustadoras que tiver na tua vida, que você venha confiar no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Que Ele seja o Senhor, que você pare e reflita: Ele é o Senhor que trabalha no teu viver, Ele é o Senhor que resolve os teus problemas. O Senhor quer que nós depositamos a nossa confiança nele, como Cristo vivo e verdadeiro. Verso 41 diz: eles estavam apavorados e perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E ali então, meus irmãos, diante daquele apavoramento deles, eles estavam apavorados, e perguntou um ao outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Quando nós olhamos para essa palavra, que nós voltamos a nossa fé para tomar posse do Senhor Jesus em tudo. Quem é este que até o mar, o vento lhe obedece? Ali é para nós reconhecermos a grandeza do Senhor. É o Senhor Jesus que está conosco, é o Filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É Ele que resolve tudo e nos dá vitória em tudo. Então nós podemos observar, os discípulos maravilhados se perguntaram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Este episódio mostra o poder do Senhor Jesus sobre as formas da natureza e exige dos discípulos uma profunda confiança em seu mestre. Aqui, meus irmãos, o que mais nós precisamos ter? Uma profunda confiança. Se o Senhor está conosco, nós somos vencedores. Se o Senhor é conosco, nós somos abençoados. Se o Senhor é conosco, nós vencemos o mal. Se o Senhor é conosco, a nossa confiança, se o Senhor é conosco, nós procuramos viver para Ele. Não precisamos viver preocupado com o adversário, como muitos, alimentam o adversário, chama tanto o nome dele, fala tanto o nome dele, expõe tanto. Muitas vezes sou evangélico que acaba servindo o adversário. Nós não temos compromisso com ele. O compromisso nosso é com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. O nosso compromisso é com Cristo vivo, que é Espírito e verdade. Ele está conosco 24 horas por dia, que nós mantemos a nossa posição firme. A admiração dos discípulos, o milagre, acalma a tempestade, leva os discípulos a se perguntarem quem o Senhor Jesus realmente é, mostrando que o seu poder sobre a natureza os impressiona profundamente. O poder do Senhor Jesus sobre a natureza impressionou os discípulos profundamente. Nossa, mas como Ele é poderoso, Ele está conosco. Nós com tanto medo, nós aqui pensando que íamos morrer, mas Ele está conosco. Ele nos livra de toda a situação.
Esse Cristo vivo e verdadeiro, que deu vitória aos apóstolos, ali os discípulos naqueles dias, que livrou eles de todas as situações que eles depararam, está conosco nessa noite para livrar você, meu irmão, da morte. Livrar você da morte para te dar vida e vida eterna com Ele em glória. Amém? Aleluia. Os irmãos podem aleluia? Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus. Este relato é um dos milagres mais conhecidos do Senhor Jesus, mostrando o seu domínio sobre a natureza. A conclusão que os discípulos chegaram: Ele é o próprio Filho de Deus. A conclusão que os discípulos chegaram naquele dia: este Jesus, o Senhor que está conosco, Ele é o próprio Filho de Deus. Foi demonstrado a presença do Senhor Deus e não somente o seu poder. Ali foi demonstrada a presença do Senhor Todo-Poderoso com Ele. Não somente o poder do Senhor Jesus, mas o poder do próprio Pai também com Ele. Então eles reconheceram que Ele é realmente o Filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmo 65, verso 7 diz: Tu que acalmas o bramido dos mares, aleluia, de suas ondas, e o tumulto das nações. O salmista diz: Senhor, é o Senhor que acalma o bramido dos mares. Quando nos deparamos, já deparei com vários casais com problema, vários casais, já deparamos com vários casais, já para separar, já com tanta confusão. Quantas vezes a gente chega, leva o Senhor Jesus, e aquele bramido, aquele vento terrível que está ali destruindo tudo, acalma tudo, muda tudo. Meus irmãos, onde o Senhor Jesus chega, muda tudo. Se as famílias invocassem e pedissem: Senhor Jesus, faz parte da minha casa, Senhor Jesus, esteja comigo aqui no meu lar. Nós queremos compromisso com o Senhor, queremos o Senhor na minha casa, na minha família, na minha vida. Tantos pais não estariam hoje chorando pelos seus filhos nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, aí diante de todas as coisas banais dessa vida, por falta de convidar o Senhor Jesus para estar com eles. Felizes foram os discípulos que o Senhor Jesus estava no barco com eles e teve total livramento. Feliz é o cristão que o Senhor Jesus está contigo, meu irmão. Você tem do Senhor todos os livramentos. Por isso, seja dependente dele em tudo. Reconheça a dependência dele em tudo. Ele sendo o Senhor dos teus passos em tudo. Diante dos problemas, diante dos vendavais da vida, você vai ser vencedor e abençoado, e o Senhor será contigo. Salmo 107, do 25 ao 30, eu não vou ler que são vários versos, mas os irmãos quiserem ler, depois os irmãos podem ler também. Salmo 107, do 25 ao 30, fala nesse assunto. Provérbios 30, verso 4, diz: quem subiu aos céus e desceu. Olhamos Provérbios aqui, 30, verso 4, quem subiu aos céus e desceu, quem ajuntou nas mãos os ventos, quem ajuntou nas mãos os ventos, quem embrulhou as águas em sua capa. Quem consegue fazer isso? Embrulhar as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Quem que fixou todos os limites da terra? Qual o seu nome? E o nome de seu filho? Observamos bem claro. Qual o seu, lá no Antigo Testamento, perguntando qual o seu nome, qual o nome de seu filho, e já estava ali pronunciando o nome do Pai, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o nome do Filho, o nosso Rei, Senhor Jesus, o Deus Filho. Aleluia, amém?
Lá no Antigo Testamento, fazendo menção do filho, diz bem claro qual é o seu nome, o nome de seu filho. E olhamos ainda, conte-me se você sabe. Você sabe o nome do Criador? A igreja pode dizer o nome do Senhor bem alto. Senhor Deus. Bem alto. Senhor Deus. Bem alto agora, o nome do Filho, Senhor Jesus. Está conosco o Pai, o Filho, está conosco aqui em espírito, em verdade, o Espírito Santo, amém? Aleluia, conte-me se você sabe. Graças ao Senhor que os irmãos sabem. Colocamos-nos em pé. Aleluia, precioso. O Senhor sabe que nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos por tudo. O que mais quero, Eterno, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe a tua igreja viva sobre os quatro cantos da terra. Eles têm oportunidade, Eterno, de estar com teu santo Filho, que eles possam, Rei, invocar a presença de teu santo Filho, Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha ser o centro do viver de todo cristão, que ele esteja no barco com todos os cristãos, toda a família, todo lar, que o Senhor Jesus venha ser o Senhor de cada lar, cada família, que todos possam ser abençoados, em nome do Senhor Jesus, que todos recebam a bênção, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe todos, podem sentar.